Olá pessoal, tudo bem? Professor Luiz aqui falando. Deixa eu só ver aqui se está gravando, se não estou fazendo besteira. Está gravando. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre periodização do treinamento de força, né? Os principais modelos de periodização. A gente sabe que tem várias escolas aí que falam sobre. Só um minuto. Que falam sobre periodização, que falam sobre modelos, né? Que falam sobre linhas de pensamento, de periodização, etc. E hoje eu vou falar das principais e as aplicações que a gente tem aí diante do treinamento, ok? Então, primeiro de tudo, né? Qual é o objetivo de um treino periodizado? É justamente evitar os platôs de ganho de força, de ganho de hipertrofia e etc., né, de uma forma geral para o desempenho, né, você ter ganhos contínuos de condicionamento. Então, o modelo de periodização ele começou a ser estudado, ele começou a ser aplicado para o desempenho, para o esporte, né, para o atletismo, para a corrida, para o levantamento de peso, etc, etc, etc. E aí acabou caindo também no lado estético, no lado das academias, etc. Mas o início da modelo de periodização foi voltado para a prática esportiva, certo? E a gente tem alguns modelos, os principais são esses 4 aqui que eu vou falar para vocês. A periodização linear clássica, linear reversa, ondulatória e a flexível, né? Então vamos entender um pouquinho sobre cada uma delas. A periodização linear clássica, ela se configura... O modelo de periodização não tem jeito, né? Acaba sendo decoreba e cada uma se configura de uma forma diferente. Então a linear clássica, dentro das fases de preparação do treinamento, você vai tendo manipulação assim como as outras de volume e de intensidade. Na linear clássica, você começa com uma intensidade um pouco mais baixa e o volume um pouco mais alto. E aí você, conforme vai progredindo o treino, vai diminuindo o volume e vai aumentando a intensidade, certo? De forma que, quando você tiver na época, né, no período da competição principal, você tem o auge do desempenho daquele sujeito, né? Que a gente vê aqui, ó, desempenho do treinamento, ele vai subindo, subindo, até chegar aqui no período principal, que seria a fase de competição, né? Ele estando com o desempenho dele no auge, no pico. E aí, no geral, como é que funciona isso? As competições que têm prioridade de intensidade, elas se privilegiam melhor com esse modelo de periodização, né? Linear clássico. Por exemplo, levantamento de peso olímpico, né? O cara não é volume aquilo, é intensidade pura, né? É mobilizar a maior sobrecarga possível. Então, no final do treino, né, nos períodos finais de treino próximo da competição, ele vai estar treinando com uma intensidade bem alta para conseguir chegar ali no período da competição o melhor possível para ele, tá? Aí tem um estudozinho que eu gosto muito de mostrar para vocês aqui, né? Que é o efeito de alguns modelos de periodização, né? Na verdade, o modelo periodizado e 2 não periodizados, sobre o desempenho do sujeito, né? E aí a gente tem aqui no supino, né, o teste de 1RM, e a gente tem o grupo 1, né, que é essa bolinha branca, ele fez 5 séries de 10 repetições máximas. O grupo 2, que é a bolinha preta, que está um pouquinho mais em cima, ele fez 6 séries de 8 repetições máximas. O grupo 3 foi o grupo periodizado, né, que foi o grupo que fez hora 5 de 10, hora 6 de 8, hora 5 de 10, hora 6 de 8, periodizado. E o grupo controle que não treinou, né? E o que a gente tem aqui depois de 16 semanas de treino? Desempenho significativamente maior para o grupo 3, né? Que é o triângulozinho aberto. O grupo 3 foi o treino periodizado. Então, o treino periodizado aí, ó, levando vantagens no desempenho da força máxima do supino, né? De 1RM, em relação aos outros modelos de periodização, certo? A linear reversa, né, como o próprio nome já diz, ela acontece inversamente proporcional à linear clássica. Nota que a linear clássica ela começa com volume alto e intensidade baixa. A linear reversa ela começa com a intensidade alta e volume baixo, né? Então vê que logo, ó, aqui ele fala dos microciclos semanais, né? Então o microciclo semanal, o primeiro microciclo já começa ali, ó, com carga para 4 a 6 repetições. Ora, se a carga para 4 a 6 repetições, o que acontece? Peraí que está piscando um negócio esquisito aqui, o que é isso? Ah, não, tá certo. 4 a 6 repetições é uma carga alta, né? Uma carga pesada. E aí o volume, consequentemente, baixo para intensidade elevada. E aí ele vai diminuindo a intensidade. A 4 a 6 passa para 6 a 8, aumenta o número de repetições, aumenta o volume, diminui a intensidade. 8 a 10, 12. 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. 8 a 10, viu? Sempre de acordo com a progressão do treino, vê que no final aqui, ó,
no 12º microciclo, ele já está fazendo em torno de 12 repetições e vê que tem uma queda, né, na intensidade geral do sujeito, certo? Linear reversa. E aí esse modelo de periodização ele vai ser mais útil, né, para aqueles esportes, para aquelas modalidades que possuem uma peculiaridade do volume, né? Claro. Agora, a ondulatória, né, que se você for parar para pensar em modelo de periodização, é uma das melhores, tanto para o esporte quanto para estética, condicionamento físico de academia e etc., né? Inclusive superior às outras duas que a gente acabou de ver, né? Mas mostrei porque existem alguns autores, existem algumas situações ainda que são necessárias de usar a linear clássica e a linear reversa, né? Até porque determinados atletas eles respondem melhor a determinados modelos de periodização, e aí feedback, né, você vai ver durante o treino o que está respondendo melhor, e você continua, você troca. Mas, de uma forma geral, a periodização ondulatória, ou não linear, né, periodização não linear, ela vai apresentar maiores resultados. A gente tem duas nomenclaturas para a mesma periodização, que começou-se periodização ondulatória, começou a se chamar de periodização ondulatória, né, e depois começou a se trocar essa nomenclatura para periodização não linear. Né? Por quê? Não necessariamente ela é ondulatória desse jeito. Né? Ela pode assumir uma configuração um pouquinho diferente dessa senoide aqui, 100% direitinha, né? Assim, simétrica. Não necessariamente é simétrica. Como o nome já diz, ondulatória ou não linear, você vai ter cada sessão de treino manipulação de volume, de intensidade. Então, o exemplo aqui, né, do livro lá do Fleck, do Kramer, que mostra para a gente aqui 3 treinos de um determinado grupo muscular, ou de todos eles durante a semana, ou supondo, segunda, quarta e sexta, exemplo. Aí, segunda-feira, o cara treinou a 50% de um RM, ou seja, com uma carga baixa em um alto número de repetições. Aí, na quarta-feira, ele treinou aquele mesmo grupamento a 65% de um RM, ou seja, ele aumentou a carga, né, e, consequentemente, o número de repetições diminuiu. Aí ele vai para sexta-feira treinar 80% de um RM, carga mais pesada ainda, o número de repetições mais baixo ainda. Então, ele começou aqui com alto volume, baixa intensidade, intermediário, e aqui alta intensidade, baixo volume. Aí fechou a semana, período recuperativo, fim de semana, um exemplo. Aí segunda, terça e quarta de novo. Né? Aí segunda, terça e quarta. Segunda, quarta e sexta, sábado, domingo descansou, segunda, quarta e sexta. Exemplo, tá, pessoal? Poderia ser, por exemplo, aqui terça, quinta e sábado, ou segunda, terça e quarta mesmo, e aí nos outros dias ele dá algum outro estímulo em alguma outra metodologia de treino, né? Dependendo da modalidade. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. Cada dia de treino você vai ter uma intensidade e um volume diferentes. Tá? E aí você vai ajustar isso de acordo com as necessidades e de acordo com o período de treinamento que aquele sujeito está apresentando. Tá bom? Pode ser variação diária, pode ser variação semanal. Né? Você pode, por exemplo, treinar a semana toda 50% de um RM, aí a outra semana toda 65% e a outra semana toda 80%. Ou fazer essa variação diária, fica a critério, a seu critério, a critério de como responde melhor o teu cliente, o teu atleta, tá bom? E aí mais um estudozinho, né, que mostra para a gente a literatura, mostrando para a gente sobre modelo de periodização, né, comparação de modelo de periodização, e a gente tem efeito da periodização linear e a ondulatória, ou não linear, né, nos ganhos de força de 1 RM e de força submáxima 8 RM em homens treinados, né? Inclusive esse estudo até do nosso laboratório. E aí a gente tem aqui, ó, a amostrazinha, né, dos indivíduos. A gente tem aqui os indivíduos ali em torno de 70 e poucos quilos, 1,70 m, 26 anos, jovens treinados, né, para a periodização não ondulatória e a não linear, né. E a gente tem aqui protocolo, seção A, peito, ombro e tríceps, né, protocolozinho básico de academia. Seção B, membros inferiores, dorsais e bíceps. 12 semanas de treinamento fazendo isso. E aí, o que foi feito? Medidas. 4 sessões de familiarização nos testes de 1 RM e de 8 RM. E aí, após 12 semanas, os testes foram repetidos. Esses testes de 1 e de 8, para saber se eles ganharam força de 1 e de 8 RM. Tá? Os exercícios dos testes foram leg press e supino horizontal. Dos testes, tá? Porque da sessão de treinamento dessas 12 semanas foram exercícios globais para esses grupamentos aqui, para todos os grupamentos, né? Full body. Aí, desenhozinho para vocês entenderem melhor. Semana 0, né? 1 RM, 8 RM.
teste. Aí depois a gente tem aqui periodizado, não periodizado, 3 de 8, aliás, linear e não linear, né? 3 de 8 a 10 o tempo inteiro, 3 de 6 a 8 o tempo inteiro, 3 de 4 a 6 o tempo inteiro. Tá? Aí, quando você tem aqui o não linear, né, ou periodizado, você vai ter variação por sessão. Semana 1 a 4, entre 8 a 10, 6 a 8, 4 a 6. Aí depois, mesma coisa, 10, 6 a 8, 4 a 6. Cada sessão ele tinha uma intensidade diferente e, por consequência, um volume diferente para treinar. Beleza? Vamos ver os resultados. O que foi encontrado aqui? Para a gente, no leg press, que é a primeira tabela, e no supino, que é a segunda tabela. Leg press 1,8 RM, depois de 12 semanas, a gente teve aqui diferença significativa para o grupo que foi periodizado, tá? Para 1 RM. Para 8 RM, a mesma coisa, no leg press. Também diferença significativa no grupo que foi periodizado. No supino, depois de 12 semanas, o comportamento foi o mesmo. Depois de 12 semanas, o teste de 1 RM no supino deu diferença significativa para o grupo que estava periodizado. E para 8 RM também, diferença significativa para o grupo que treinou de forma periodizada. Ok? E aí levando vantagem, né? Então, a periodização ondulatória ou treino não linear parece ser superior a indivíduos jovens treinados, né? Eu botei aqui pelo effect size porque foi o tipo de estatística que foi utilizado para ver se tinha diferença ou não. Periodização flexível é um modelo de periodização interessante, não é um modelo de periodização engessado, onde o indivíduo necessariamente tem que fazer aquilo que está proposto no dia, né? Como é que funciona isso? Supondo que o indivíduo ele treine de segunda a sexta com você, tá? Aí na segunda-feira ele chegou na academia assim muito cansado, destruído, assim, nossa, hoje o trabalho foi estressante, não deu tempo de comer direito, enfim, situações que podem ser comuns no dia a dia de qualquer sujeito, né? E aí seria o dia de segunda-feira, seria o dia de você meter carga nele e treinar na alta intensidade. Aí você fala assim, não, beleza, então vamos fazer o seguinte, hoje vamos colocar um volume um pouquinho mais alto, que a percepção de esforço para ele é um pouco melhor, e aí amanhã a gente treina intensidade, beleza? Ah, beleza, então tá bom. Aí você colocou isso. Aí na terça-feira você coloca a intensidade. Na quarta, se tiver legal, você coloca o volume de novo, e por aí vai, né? Você vai colocando as propostas de volume e intensidade de acordo com a disposição dele no dia. Então, por exemplo, aqui, zonas utilizadas, 1 a 3 RM, 4 a 6, 8 a 10 e 12 a 15. São exemplos, tá? Não necessariamente precisa ser isso. Então, 1 a 3 RM, carga mais pesada, 12 a 15, carga bem mais leve. E aí você vai, por exemplo, se você já usou essas duas aqui na semana, sobrou essas outras duas. Você não pode voltar. Então, à medida que você vai selecionando, que você vai escolhendo, aquela que você escolheu, você não pode usar de novo. Fica mais fácil para você fazer isso de acordo com a motivação, de acordo com o interesse do cara. Às vezes o cara não está afim de fazer uma porrada de repetição, às vezes o cara está no gás, quer chegar na academia e meter peso mesmo, fazer 1, 3, 4 no máximo e acabou. Às vezes o cara quer fazer um pouco mais de repetição. Isso aí funciona bem com aquele cara que gosta de treinar, aquele cara que tem disposição para treinar, que chega motivado, etc. Agora, aquele cara que não gosta, periodização flexível, porque ele sempre vai querer fazer o quê? Aquilo que ele gosta mais. O cara é que nem intervalo de recuperação autossugerido, né? Assim, e vocês vão ver como funciona isso na aula de manipulação das variáveis, né? Na aula de elaboração de programa. É mais ou menos isso, né? O intervalo de recuperação autossugerido, se você deixar, o cara vai escolher sempre o teto, sempre o máximo. Então, periodização flexível e intervalo de recuperação autossugerido só para o sujeito que tem uma consciência de treino, ele não sabe que o cara vai treinar direito aquilo, não vai pular etapas, tá bom? E não necessariamente precisa organizar isso de forma sequencial, né? Como eu falei, o sequencial é muito engessado e você tem a flexibilidade de escolher a zona de treinamento que você vai colocar ele naquele dia, beleza? E aí, literatura mostrando para a gente efeitos da periodização flexível e a periodização não linear nos ganhos de força, tá? E olha o que foi encontrado aqui, muito interessante esse estudo, eu gosto muito dele. 10 indivíduos recreacionalmente treinados, tá? Protocolo, foi equacionado volume entre ambos os grupos, tanto o grupo que foi flexível, tanto o grupo da outra periodização, né? Ondulatória 10, 15, 20 repetições, e a flexível escolha em blocos de 4 semanas, né? De acordo com a disposição do indivíduo. 2 vezes por dia, 30 minutos por sessão, ok? Durante 12 semanas. E aí,
2 vezes por dia? Não, aqui é 2 vezes por semana. Vou até trocar aqui logo. Tá travando tudo aqui. Não, depois eu troco, não tem problema. 2 vezes por semana, 30 minutos por sessão, durante 12 semanas. Né? E foi realizado o teste de um RM no supino e no leg, além do salto de distância, né? Para poder analisar supino e leg, um RM força, salto de distância, potência de membros inferiores. Tá bom? E aí, resultado. Olha o que foi encontrado nesses resultados. A gente tem aqui a amplitude de um RM, né, na performance lá no leg press, no supino e no stand long jump, né, salto horizontal. Aí a gente tem aqui, ó, leg press, supino e o salto horizontal. Pessoal que foi periodização flexível, não linear. Aí, o que a gente tem aqui, ó? 91 quilos em média, entre 91 a 280 quilos no leg press, contra outra periodização 73, 239, ou seja, mobilizou mais carga no supino, no leg. No supino, mesma coisa, 27, 182, 23, 146. E saltou mais longe também em relação ao modelo de periodização ambulatória, né, o flexível levando vantagem. E aí a gente tem aqui, ó, o gráficozinho do leg press, né, pré e pós-teste de 2 modelos de periodização, né, flexível e o ambulatório. A gente tem aqui o flexível com diferença significativa, né, no número de carga mobilizada em relação ao treino ambulatório, né, mostrando vantagem do flexível em relação ao outro modelo de periodização. Ok? E aí a gente tem outro estudo, né? Como eu falei, no modelo de periodização não tem jeito, é decorar o modelo de periodização e ver as aplicações da literatura, né? Para você ver onde você mais encaixar melhor o teu atleta, o teu cliente. Tá? Então acaba sendo um conteúdo um pouquinho mais maçante, mas não tem jeito, alguns conteúdos são assim. Vamos lá. Comparar a periodização linear clássica e ambulatória e a linear reversa nos ganhos de resistência muscular localizada e força, né? Esse entrou aí ao viés da resistência muscular também. E aí a amostra, olha o que os caras fizeram. 60 indivíduos treinados há um ano, 30 homens e 30 mulheres, alocados aleatoriamente em 3 grupos, né? Os 3 grupos. Aí os grupos fizeram a periodização linear, né? Fiz 1 a 5, 6 a 10 e 11 a 15 a semana, separado, né? Durante as 15 semanas. 25, 20 e 15 repetições básicas, 3 séries. Tá? Aí a gente tem aqui a linear reversa começando justamente o contrário, né? Com a intensidade maior e aumentando o volume, aqui aumentando o volume diminui a intensidade. E aí a gente tem a ondulatória diária a cada sessão, né? Workout 1, 2, 3, a cada sessão, um volume diferente, 25, 20 e 15, 25, 20 e 15, né? 3 séries, sempre, 2 vezes por semana, durante 15 semanas. Medidas, teste de força de 1 RM, né? Cada extensora. E o Cybex, ele é aquele isocinético, né? 50% do peso do indivíduo, tá? Massa corporal total, o cara pesa 100 kg, botou 50, fez até a exaustão, início, meio e final do treinamento, ou seja, na semana 0, na semana 7, na semana 15. Tá bom? E o resultado? O volume total não apresentou diferença entre os grupos no volume total realizado. Os 3 grupos apresentaram aumento da força e da resistência muscular localizada no pós. Tá? E a resistência muscular localizada, a gente tem aqui, ó, 50. É até esperado que isso acontecesse, né? Resistência muscular localizada, ela vai ter um viés maior naquele modelo de periodização que termina com alto volume. Né? Então, a gente tem aqui, ó, a periodização linear reversa, né? Ganhando vantagem em relação às outras. Na força, mesma coisa. Na força, o ondulatório ganhando mais força em relação aos outros modelos de periodização. Né? Ou seja, é o princípio da especificidade do treinamento. Né? Você vai ter aquela valência mais específica, sendo privilegiada, sendo melhorada, diante daquele modelo de periodização que apresenta foco naquela valência específica. Certo? Então, como conclusão desse estudo, o que a gente tem aqui? Ó? O aumento progressivo do volume e a concomitante redução da intensidade, obviamente vai aumentar a resistência muscular localizada, como o princípio da especificidade do treino. Né? E a ondulatória diária, né, apresentou maiores ganhos em força.
já corroborando aqueles outros estudos que a gente viu antes desse, né? Que seria uma das melhores estratégias de modelo de periodização para você melhorar a força. Certo? E aí, conclusões gerais, o que a gente tem, né? Os estudos sugerem que para o público em geral, o público de academia que a gente tem, a periodização ondulatória e flexível são superiores à linear clássica e à linear reversa, né? E aí é simples de você adequar isso para a sua prática da academia. Não é difícil, nossa, vou montar um modelo de periodização. Não é difícil. Né? Vê que é simples, né? Os cálculos são simples, muito básicos, e você, não tem espaço na ficha, vira a ficha, escreve atrás, ou então monta um papelzinho que não tem espaço, grampeia junto da ficha, se a ficha é digital, dá um jeito de colocar no cantinho lá nas observações, o que o cara vai fazer, né? E pronto, matou. Né, explica para ele, isso é um diferencial, isso é uma coisa que pode levar grande vantagem em relação ao objetivo do sujeito, né? A gente vive a literatura mostrando, tá? Então não deixe de priorizar o treino, vale a pena priorizar. Então aqui as considerações finais, né? Variáveis devem ser prescritas em combinação, né? Quando eu falo de variável, eu falo de ordem do exercício, volume, intensidade, né? Seleção dos exercícios, etc. Método de treinamento deve ser utilizado com cautela, respeitando os objetivos do programa, né? Pois é claro, os métodos privilegiam volume, você vai colocar no momento da periodização que você vai privilegiar o volume. Os métodos privilegiam a intensidade no momento da intensidade, por aí vai, senão fica contraditório, né? A adequada manipulação e priorização das variáveis garantirá a eficiência e segurança do treino, né? Aquilo, né? Você vai tentar manipular aquilo da melhor forma possível, porque o cara está sempre conseguindo ganho, sempre conseguindo evolução, tá? Na qualidade e continuidade do resultado do sujeito. Então, galerinha, é isso, tá? Vamos agora encontrar vocês aí na aula de dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a aula. Valeu, abraço.